Rafael, psicólogo, e os sermões não têm metade dos efeitos das consequências. Hoje a reflexão é sobre Thorfinn Karlsefni. Tem spoiler de todo o anime de Vinland Saga. Vamos lá. Batalhas internas. Dentre todas as batalhas que o Thorfinn teve durante a história, nada tirava mais o sono dele do que os seus conflitos internos. Thorfinn era uma criança amável e aventureira, assim como qualquer outra. Ele é filho de Helga e Thors. Thors, o seu pai, era o guerreiro mais notável dos Jormvikings, um grande personagem com uma riquíssima visão de mundo. Ele era filho de um homem bastante íntegro e com uma profunda honra. Porém, em um certo momento, seu pai é atraído para uma emboscada e ele acaba tendo que lutar com o bando de outro personagem importante, o Askeladd. Thorfinn, que ainda era uma criança, acaba indo escondido e basicamente mudando o destino do seu pai, visto que de alguma forma ele acaba por impactar na derrota de seu pai para o Askeladd, que ocasionaria a morte dele. Seu pai iria vencer o Askeladd. Mais do que isso, ou seja, a mensagem que aquela morte passava ao garoto era a ideia de que o mundo poderia ser bastante injusto e sem sentido. Seu pai havia vencido o duelo contra o Askeladd, mas isso não adiantava nada. Ele entendia que justiça não existia no mundo, a não ser que ele mesmo a fizesse. Seu olhar de ódio em direção ao Askeladd demonstra bem todo o sofrimento interno que ele passara. Isso muda inteiramente a vida daquela criança, que se tornaria alguém extremamente vingativo e que tinha como objetivo agora matar a pessoa que tinha o tirado de seu pai. Quando criança, Thorfinn era muito gentil, só que após esse evento, ele passa a ser bem diferente no geral. Agora ele buscava vingança e uma personalidade pacífica não cabia mais naquele contexto. A vingança é um sentimento extremamente forte e complexo. De acordo com os pesquisadores Craig Hain e Ana Maria Weber, as crianças, por exemplo, usam fantasias de vingança para repudiar sua incapacidade de agir e disfarçar seus sentimentos de vergonha. Devido às limitações físicas das crianças, os inevitáveis sentimentos de falta de controle, as crianças podem afirmar-se através de seus pensamentos e sentimentos poderosos e assertivos em direção ao alvo da vingança. Então as crianças na idade do Thorfinn são mais propensas a se engajarem em pensamentos vingativos. É algo bem normal. Já passei por isso, talvez você já tenha passado também. Afinal, quem nunca quis se vingar do irmão, né? Mas no caso do Thorfinn é algo bem diferente. Estamos falando de uma vingança real, e não essa de curta duração que ocorre na infância. Seu ódio é de fato carregado e sentido como se de fato ele fosse adulto. Era um ódio muito real, um ódio que pautava a vida e as escolhas dele no geral. Thorfinn não teve escolha a não ser entrar para o bando do Askeladd. Aquilo deixaria ele mais próximo do seu alvo de vingança. Ele prometia justamente para o Askeladd que iria derrotar ele num duelo, e o Askeladd exerce uma influência forte no Thorfinn. Em alguns momentos ele parece não se importar com o garoto, já em outros ele parece de fato se importar com o Thorfinn. É uma relação muito complexa. Thorfinn, até por ser criança, acaba se adequando bastante ao ambiente na qual ele está. Ele se torna bastante agressivo e com uma enorme sede de sangue. Parece que ele não desenvolveu empatia, estava sempre de mau humor e com apenas vontade de lutar o tempo inteiro. Então, além de cultivar uma natureza extremamente impulsiva, parecia que o Thorfinn não sentia paz. Para ele, a paz que ele buscava seria apenas alcançada apenas quando ele conseguisse matar o homem que matou seu pai. E não podia ser outra pessoa a fazer isso. Tinha que ser ele. O custo dessa raiva foi o do isolamento. Ele não constrói nenhuma ligação importante com ninguém. O seu ódio extremo criava uma barreira para qualquer tipo de ligação mais forte com outra pessoa. O ódio, ele não é uma emoção única. É um composto de muitas outras emoções, como nojo moral, raiva, ressentimento e medo. Mas os componentes se somam ao que pode vir a parecer uma única emoção integrada. Uma emoção que é esmagadoramente negativa. E muitas vezes, mas nem sempre, excessivamente intensa. Quando sentimos ódio, não temos dúvida de que estamos sentindo aquilo. Assim como acontece com Thorfinn, o ódio é uma emoção na qual exige que a gente faça alguma mudança. É por isso que ele existe e é por isso que essa emoção é tão forte na gente. Ela nos pede que movamos para a mudança. E somos nós que precisamos entender e procurar e se questionar o que de fato precisamos mudar. Quando odiamos algo ou alguém, buscamos um alvo específico do nosso coquetel emocional de tristeza, medo, nojo, raiva e ressentimento. Mas nem sempre existe esse alvo. O caso do Thorfinn está bem ali, próximo dele, basicamente em sua companhia. O alvo da vingança pode não estar vivo quando for pego, o que nos deixa sem respostas. Quando pego com vida, o alvo do ódio pode nos dar respostas, mas não necessariamente trazer um fechamento pra gente. Nada do que eles ou outras pessoas digam pode nos trazer de fato um fechamento. Apenas nós mesmos. Thorfinn de fato parece estar buscando um fechamento para o sofrimento dele, e ele tem quase certeza de como fazer isso. Para ele, nenhuma das palavras que pessoas bem intencionadas sussurram em seu ouvido podem fazê-lo se curar disso. Seu ódio parece nunca encontrar as respostas que ele tanto procura. Esse ódio deixa o Thorfinn cego para qualquer coisa. Ele sempre está muito reativo a tudo, com a dificuldade enorme
em confiar em qualquer pessoa, e isso causou nele um enorme isolamento. Nem os sonhos que ele tinha, nem as visões sobre o seu pai falando para ele deixar a vingança de lado ajudaram ele a parar com isso. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no famoso viés de confirmação, que é uma tendência de buscar ou interpretar informações de uma forma que confirme o que determinada pessoa já acredita. O viés de confirmação é tão poderoso que, como mostrado em um estudo dos pesquisadores Michael Cipriano e Thomas Gruca, mesmo quando há evidências concretas mostrando que nossa visão está errada, que nossa crença sobre algo está errada, e mesmo quando manter essas crenças nos custa dinheiro, tendemos a nos ater às nossas conclusões incorretas. Ou seja, para o Thorfinn não importa se aquilo faria ele sofrer. Thorfinn já estava decidido que para ele ter paz, precisaria entrar em um universo de vingança sem fim, mesmo que aquilo fosse destruir ele de alguma forma. Mas porque nós, seres humanos, somos tão vulneráveis a vieses? Neuropsicólogos como Daniel Siegel, autor do maravilhoso livro que recomendo bastante, chamado O Poder da Visão Mental, vão nos dizer que, uma vez estabelecido um padrão de crenças, nossos neurônios querem disparar de acordo com esse padrão, o que dificulta a mudança de um sistema de crenças. Tentar filtrar todas as informações possivelmente conflitantes disponíveis é muito trabalhoso. Em alguns casos, isso se resume à probabilidade de preferirmos a consistência à verdade. Thorfinn, em alguns momentos, tem a chance de mudar ou de deixar sua vingança de lado, como quando ele conhece uma família inimiga que acaba o acolhendo, que o faz lembrar de sua casa, ou quando Leif tira ele da prisão e mostra a ele um outro caminho, mas parece que ele sempre se puxa para essa circunstância, ignora todo fato que mostre um lado contrário ao que ele acredita. Em média, os seres humanos têm apenas 4.000 semanas de expectativa de vida. Tudo o que sempre sonhamos em alcançar, todas as nossas alegrias e mágoas, todos os nossos momentos felizes de experimentar a existência ocorre dentro dessa reserva de tempo. Se formos pensar de uma outra perspectiva, é muito pouco tempo. Quando pensamos nisso, vemos o tanto que é inútil às vezes desperdiçar tempo, principalmente com coisas dolorosas e incuráveis. Thorfinn queria manter esse ódio porque de alguma forma talvez ele acreditava que no futuro se sentiria melhor. O pesquisador Hal Reichfeld, que estuda como as percepções de tempo alteram nossas decisões diárias, fala que a razão pela qual nossos futuros eus parecem estranhos para nós é parcialmente devido à abstração e à incerteza do amanhã. Incerteza nesse universo de Vinland Saga é algo muito presente. O estresse extremo é um ponto que influencia o Thorfinn absurdamente. Estudos mostram que testemunhar eventos traumáticos, como violência doméstica, tiroteios ou até mesmo brigas, pode afetar o desenvolvimento físico do cérebro de uma criança, potencialmente levando a uma saúde mental comprometida e problemas sociais. Problemas esses que vemos bastante no Thorfinn. Inclusive é muito explorado pelo Askeladd. O Askeladd, inclusive, ganhava muitos combates dele usando justamente da vantagem emocional que ele tinha em relação ao Thorfinn. Crianças com estresse extremo podem ter problemas para pensar com clareza, raciocinar ou resolver problemas. Elas costumam ter mais dificuldade de antecipar ou planejar o futuro. É como se ele fosse percebido como mais ameaçador e sem esperança. Esse futuro parece dessa forma. Quando as crianças crescem em condições de ameaça constante, todos os seus recursos internos vão para a sobrevivência. Quando os seus corpos e mentes aprendem a estar no modo de resposta crônica ao estresse, eles podem ter problemas para pensar com calma e não considerar várias alternativas. E tudo isso vemos no Thorfinn de alguma forma. Déficits emocionais, não entendimento das próprias emoções e muito sofrimento justamente por não entendê-las. Depois de presenciar muitas pessoas sofrendo, Thorfinn se anestesiou. Ele se tornou alguém extremamente indiferente ao sofrimento humano. A vingança o cegava. O desejo de vingança é uma resposta pessoal universal de todas as culturas humanas. Não acontece apenas no universo dos vikings de Vinland Saga. A vingança é definida como uma ação em resposta a algum dano ou irregularidade percebido por outra parte que é determinada a infligir dano, lesão, desconforto ou punição à parte julgada responsável. O pesquisador Robert Bivas Diener afirma que para entender a vingança é preciso também falar sobre amargura, que é um sentimento muitas vezes negligenciado. A amargura é uma sensação de ter sido decepcionado ou vitimizado, aliada a um desejo de revidar, mas quando a pessoa se sente desamparada, leva a fantasias de vingança ou agressão. Poderia ser isso que Thorfinn sentiu quando perdeu seu pai: ressentimento, decepção, negatividade e um forte sentimento de injustiça e traição. Por isso que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, como visto no Thorfinn, tendem a ser mais vítimas dos fortes sentimentos de vingança. E pensamentos de vingança são fortemente prováveis em indivíduos que foram vitimizados e traumatizados por outros. Outro estudo dos pesquisadores Craig Haag e Ana Maria Weber mostra como a vingança é mais provável que se apresente em indivíduos que são diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático do que em indivíduos que não preenchem os critérios para esse transtorno. E o trauma pode ser definido como qualquer coisa que faça com que nosso sistema nervoso parasimpático reaja
haja, seja um trauma maior ou menor. Thorfinn parece sofrer de vários sintomas do estresse pós-traumático, tendo diversos flashbacks pesados e uma enorme dificuldade de dormir. O Thorfinn talvez queria sentir que pudesse ter feito algo pelo seu pai, e de certa forma ele se sentia culpado pelo que aconteceu, visto que se ele não tivesse ali, talvez seu pai estivesse vivo ainda. O ódio faz Thorfinn ser um dos melhores guerreiros, admirado até pelo mais forte de todos, o Thorkel, e parecia uma questão de tempo até ele atingir o seu grande objetivo. Porém, mal ele sabia que aquilo causaria um dano ainda mais pesado. Quando atingimos nosso principal objetivo, certamente não nos sentimos exatamente da maneira que imaginávamos que iríamos nos sentir. O homem que matara o seu pai é morto, mas não pelas mãos dele. Thorfinn olha e vê o seu objeto de ódio indo embora. Um objeto de ódio que ao mesmo tempo era sua esperança. É como se naquele momento ele tivesse dado conta de tudo que tinha ocorrido com ele. Afinal, parecia que ele estava cego para tudo ao seu redor. Com isso, ele basicamente não vivia para si mesmo. Ele apenas vivia para alcançar esse grande objetivo que nem ele sabia como iria se sentir quando alcançasse. Pesquisadores chamam isso de hipermetropia presente. É como se estivéssemos guardando a promessa da verdadeira felicidade em um pacote endereçado a nós mesmos em algum momento futuro. No entanto, talvez o pacote nunca possa ser alcançado, ou talvez ele nem exista. Como resultado, ficamos privados de desfrutar de toda a nossa satisfação do momento à nossa frente. E é justamente isso que acontece com o Thorfinn. O Askeladd, antes de morrer, questiona o Thorfinn sobre como será sua vida a partir de agora, mostrando que, de alguma forma, eu acredito bastante nisso, que o Askeladd se preocupava com o Thorfinn de alguma maneira, o que obviamente acaba meio que bagunçando ainda mais a mente do garoto. Após a morte do Askeladd, Thorfinn se torna alguém bastante vazio, sem nenhum significado, uma pessoa totalmente cinza. O Thorfinn, assim como nós, acreditava que as emoções seriam duráveis. Acreditamos que as emoções ficam com a gente por muito tempo, mas não é bem assim. Como mostrado em um estudo de Dan Gilbert, em 1998, nossos sentimentos, por mais fortes que sejam, costumam voltar a serem o que era antes com o tempo. Thorfinn não se despedia apenas do Askeladd, mas tinha que lamentar que aquele capítulo de sua vida tinha acabado. Ele tinha que lidar com o fim disso. E lidar com o fim é uma coisa difícil para o ser humano, ainda mais para alguém que não teve um desenvolvimento saudável como é o caso do Thorfinn. Era difícil dele seguir em frente pelo simples fato de que ele não sabia o que vinha a seguir. O ressentimento é um sentimento difícil de quebrar. Não é simples e é totalmente normal que você sinta ele. Afinal, o que sentimos tem um significado. Não acontece por nada, ou simplesmente por nenhum motivo. Porém, sentimentos não duram para sempre. Nossas emoções se dissipam com o tempo, mas não é isso que parece quando estamos ansiosos, tristes ou solitários. Nossas emoções têm um limite, elas são temporárias, mas algumas coisas não são. Algumas coisas são difíceis de recuperar, como para o Thorfinn, o tempo que ele perdeu em busca da vingança, na qual ele poderia ter estado com sua família. Esse tempo não volta mais. Thorfinn se via sem rumo, mas como tudo na nossa vida, isso iria mudar e iria transformar totalmente a visão dele sobre a vida no geral. Uma hora o tempo iria chegar, e mesmo ele não querendo, a vida iria cobrar isso dele uma hora ou outra. E é nesse momento que as coisas ficam ainda mais interessantes nesse anime. E com isso, Thorfinn percebe que o seu objeto de ódio jamais poderá ser tão prejudicado quanto a mente daquele que o alimenta. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.